Você já sentiu como se o universo estivesse tentando te dizer algo, mas você não conseguia entender exatamente o que? Talvez não seja algo que você possa ouvir com seus ouvidos, mas algo mais profundo, uma intuição, uma voz interior? É fácil ignorar esses momentos, presumir que são apenas coincidências ou produto de uma mente divagante. Mas e se essas vozes não forem tão invisíveis quanto parecem? E se estiverem te guiando para algum lugar, um lugar onde você sempre deveria estar? Eu não fazia ideia, mas naquele dia, no meio da cidade agitada, tudo mudou para mim. Eu estava caminhando pelas ruas movimentadas, cercado por estranhos, com o barulho costumeiro de buzinas, outdoors piscando e pessoas correndo em suas próprias missões. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em meio ao caos, uma voz cortou o ruído. Não era uma voz que eu podia ouvir com meus ouvidos, mas algo profundo dentro de mim, um sussurro, gentil, mas inegavelmente claro. Vá para a igreja da Rua Dawson. Eu congelei. Meus pés pararam de se mover, e eu senti essa estranha atração, quase como se minha própria alma estivesse sendo puxada naquela direção. Eu não entendia por que tinha que ir, ou o que encontraria lá. Mas de alguma forma, eu sabia que tinha que obedecer. Eu nem questionei, simplesmente me virei e caminhei. O que estava esperando por mim lá? Porque eu sentia que esse era um chamado que eu não podia ignorar. Cheguei à igreja, e não era nada do que eu esperava. O prédio era simples, modesto, escondido em um canto da rua. Sem torres grandiosas, sem vitrais magníficos, apenas uma estrutura comum, humilde. Mas assim que entrei, senti uma estranha paz. Não era o tipo de paz que você sente quando as coisas estão calmas. Era mais profunda, mais intensa. Uma quietude que se instalou em meu coração, apesar do barulho do mundo ao meu redor. As pessoas lá dentro não pareciam extraordinárias. Elas não estavam vestidas com mantos elaborados ou entoando orações que ecoavam pelo telhado. Eram apenas pessoas normais, seus rostos iluminados com uma alegria silenciosa, suas vozes erguidas em adoração. E foi ali, naquele lugar pequeno e simples, que ouvi pela primeira vez a mensagem que mudaria minha vida para sempre. Uma mulher estava em frente à congregação, segurando uma Bíblia em suas mãos. Ela leu em voz alta Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu senti como se as palavras estivessem sendo dirigidas diretamente a mim. Durante toda a minha vida, eu havia seguido as regras, feito as orações, mas sempre havia uma sensação de exaustão. Eu estava constantemente me esforçando, constantemente tentando fazer mais, ser mais. Mas naquele momento, percebi que não precisava. Eu não tinha que merecer o amor dele ou o seu perdão, eu podia simplesmente descansar nele. Mas mesmo quando essa percepção me inundou, algo mais me incomodou. Do que se tratava realmente? Era realmente tão simples. Poderia toda a minha vida, minhas crenças, tudo o que eu conhecia, realmente mudar em um instante? Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. Aquela pequena e simples igreja era apenas o começo. Eu não entendia por que tinha que ir, ou o que encontraria lá. Mas de alguma forma, eu sabia que tinha que obedecer. Eu nem questionei, simplesmente me virei e caminhei. Antes de prosseguir, se você está sentindo a mesma atração, a mesma sensação de curiosidade sobre os mistérios que nos cercam, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder nenhuma das histórias e insights incríveis que estamos descobrindo juntos. Deixe um gostei e compartilhe isso com alguém que está procurando respostas, alguém que precisa ouvir essas mensagens. Ei, não se esqueça de verificar o comentário fixado. Há um presente especial esperando por você, um que pode mudar sua perspectiva sobre esses mistérios bíblicos para sempre. Confie em mim, você não vai querer perder. Me diga o que você pensa. Eu estava sentada ali, meu coração correndo descontroladamente, minha mente em turbilhão. Eu tinha acabado de receber a mensagem mais estranha. Não de uma voz que eu pudesse ouvir em voz alta, mas de dentro de mim, quase como um sussurro em meu espírito. Era claro, inconfundível, vá para a igreja na Rua Dawson. Eu estava confusa, até um pouco assustada. Por que esta igreja? Por que agora? Eu não sabia, mas sabia que tinha que ir. Todo o meu ser parecia estar sendo puxado para lá,
como se algo estivesse esperando por mim. Eu passei anos em um convento, vivendo uma vida de rituais e rotinas, profundamente imersa na tradição. Mas, apesar de tudo isso, algo dentro de mim parecia incompleto. Eu nunca questionei como as coisas eram. Eu apenas as fazia, orava, jejuava, confessava. Eu pensei que era o caminho para encontrar a paz com Deus. Mas agora, eu não tinha tanta certeza. Essa mensagem, esse empurrão para visitar esta igreja, parecia um ponto de virada, como um sinal. Eu caminhei pelas ruas movimentadas, os sons do tráfego e das vozes se confundindo no fundo. Os sinais de rua brilhantes, os rostos de estranhos, tudo parecia desaparecer enquanto meus pés me levavam em direção à Rua Dawson. Eu não tinha ideia do que aconteceria quando chegasse lá. Eu não tinha nenhum plano. Mas eu não podia voltar atrás. Algo dentro de mim me impulsionava. A igreja não era nada como as grandes catedrais que eu conhecia. Não era adornada com estátuas enormes ou acessórios de ouro. Nenhum incenso enchia o ar, e não havia velas elaboradas para iluminar o caminho. Era pequena, humilde e pacífica em sua simplicidade. No momento em que entrei, senti um estranho senso de pertencimento. Não era como o silêncio estéril ao qual eu estava acostumada no convento. Não, isso parecia vivo, cheio de energia e calor. Eu fiquei parada na porta, sem ter certeza se eu era permitida entrar. Mas, assim que estava prestes a me virar, um homem idoso com olhos gentis se aproximou. Seu rosto se suavizou em um sorriso, e ele disse: "Entre, criança." Sem pensar, eu entrei, e o que vi me tirou o fôlego. Havia pessoas como eu, mas não como eu ao mesmo tempo. Elas não estavam recitando orações ou realizando rituais. Elas estavam adorando, levantando suas mãos, seus rostos brilhando de alegria, seus corações totalmente investidos em sua conexão com Deus. Eu olhei ao redor em admiração. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Eu pensei que sabia o que era adoração, mas isso era diferente. Uma mulher estava na frente, segurando uma Bíblia. Isso em si já era estranho para mim. Em todos os meus anos no convento, eu raramente tinha visto uma Bíblia aberta e lida em voz alta, muito menos ensinada. Mas ali estava ela, sua voz firme enquanto lia Mateus 11, versículo 28, um versículo que eu já tinha ouvido antes, mas nunca realmente entendido. "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Naquele momento, meu corpo congelou. Essas palavras perfuraram meu coração. Pareciam que eram destinadas apenas a mim. Cansada, sobrecarregada, perdida. Sim, essa era eu. Tudo isso. Eu passei tantos anos vivendo pelas regras, pela tradição, sempre trabalhando para merecer o favor de Deus. Mas e se essa não fosse a resposta? Então, como se ela pudesse ver em minha alma, ela continuou: "Jesus não quer seus rituais. Ele quer seu coração." Lágrimas instantaneamente encheram meus olhos. Eu tinha ouvido a verdade antes, mas agora eu a sentia. Isso era diferente. Isso era real. Essa era a mensagem que eu estava procurando por toda a minha vida. Eu estava tão focada nos rituais, as orações, o jejum, as confissões, que nunca realmente conheci Jesus. Não da maneira que eu deveria. Após o culto, o pastor veio até mim. Ele era gentil, compreensivo. Eu contei tudo a ele. Minha infância. Meus anos no convento. Meu encontro com Jesus no céu. Ele ouviu sem julgamento, e então, com uma voz gentil, ele abriu a Bíblia novamente. "Você estava buscando a Deus com todo o seu coração," ele disse, "mas às vezes, mesmo com boas intenções, nós nos perdemos." Jesus nunca nos chamou para a religião. Ele nos chamou para si mesmo. Ele virou para Efésios 2, versículos 8 e 9 e leu em voz alta: "Pois é pela graça que vocês foram salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Eu mal conseguia respirar enquanto as palavras penetravam. Pela primeira vez, eu entendi. Eu passei toda a minha vida trabalhando, me esforçando, tentando merecer minha salvação. Mas Jesus já havia pago o preço.
Não era sobre o que eu podia fazer. Era sobre o que ele já tinha feito. E essa percepção destruiu tudo em que eu acreditava. Não era sobre tradições ou rituais. Era sobre Jesus e a graça que ele oferecia livremente. Eu senti uma mudança em meu espírito, algo profundo e transformador. Eu não podia mais ignorar isso. Mas eu não fazia ideia do que isso me custaria. Ao sair daquela humilde igreja, o mundo parecia diferente. O barulho da cidade ainda estava lá, mas parecia distante, quase irrelevante. Minha mente estava girando com tudo que eu tinha acabado de experimentar. Eu tinha ido para lá sem expectativa alguma, apenas uma vaga sensação de algo me puxando, e agora eu estava sobrecarregada com um novo senso de clareza, mas também de confusão. Seria este realmente o caminho que eu estava buscando por todo esse tempo? Eu tinha passado tantos anos seguindo as regras, tentando merecer meu lugar no favor de Deus. Mas agora eu estava sendo informada de que não se tratava dos meus esforços. Era sobre fé, graça e Jesus. Parecia uma lufada de ar fresco em um quarto que estava me sufocando por anos. Pela primeira vez, eu entendi que a salvação não era uma recompensa por minhas obras, mas um presente dado livremente. Mas, por mais libertador que fosse, também me deixou me sentindo à deriva. Como eu deveria seguir em frente? Eu ainda tinha tantas perguntas, tantas dúvidas. A vida religiosa que eu conhecia, os rituais, as orações, o jejum, parecia distante agora. Como eu poderia simplesmente dar as costas para tudo que eu tinha sido ensinada? Eu poderia realmente abraçar esta nova compreensão da graça de Deus sem sentir que estava traindo a fé pela qual eu tinha vivido? Eu passei os dias seguintes em uma névoa, consumida por essas perguntas. Mas quanto mais eu refletia, mais eu percebia que não podia ignorar a verdade que tinha descoberto naquela igreja. A mensagem era clara, e ecoava em minha mente como uma batida de tambor. Jesus já tinha feito o trabalho por mim. As palavras do pastor persistiam, não é por obras, mas pela graça. Eu continuava me perguntando, como eu poderia realmente viver isso? Como eu poderia abraçar esta nova compreensão sem me sentir culpada por abandonar os velhos caminhos? E então, outra pergunta me atingiu, e quanto à minha salvação? Se eu não estava mais confiando em minhas próprias ações, o que isso significava para mim, para o meu destino eterno? Não se tratava apenas de uma mudança de crença, parecia uma reviravolta completa em tudo que eu sempre conheci. E eu percebi que tinha que tomar uma decisão. Isso não era mais apenas conhecimento intelectual ou curiosidade espiritual. Era pessoal. Era uma escolha que alteraria o curso da minha vida para sempre. Eu não podia continuar vivendo da mesma maneira. Os velhos padrões não eram mais suficientes. Mas, ao ponderar essas coisas, eu percebi que ainda havia algo mais que eu precisava entender. A graça que me tinha sido mostrada era profunda, mas eu ainda não tinha clareza sobre o que significava aceitá-la completamente e andar nela. Como eu fazia essa transição de um tipo de fé para outro? Naquele momento de incerteza, eu me lembrei de algo que tinha ficado comigo do culto. A mulher lendo a Bíblia, o pastor, cada pessoa naquela sala tinha algo que eu não tinha. Não era apenas conhecimento de Deus, era uma conexão profunda, um relacionamento com Jesus que irradiava através deles. Era esse relacionamento que estava faltando para mim. Eles o conheciam, e eu queria conhecê-lo também. Eu queria experimentar o que eles estavam experimentando. No dia seguinte, eu voltei à igreja. Eu não tinha certeza do que estava esperando, mas eu precisava de respostas. Eu precisava entender. Parecia o único lugar onde eu poderia começar a fazer sentido de tudo. Eu entrei, e desta vez, não houve hesitação. Eu não fiquei parada na porta, incerta se deveria entrar. Eu simplesmente caminhei direto para frente e encontrei o pastor novamente. Seus olhos encontraram os meus com calor e reconhecimento. Você voltou, ele disse, quase como se esperasse por mim. Eu assenti, sentindo uma mistura de admiração e vulnerabilidade. Eu preciso de ajuda. Eu sussurrei. Eu não sei como seguir em frente a partir daqui. Ele sorriu gentilmente e me conduziu para um canto tranquilo da igreja, longe das outras pessoas. Ele abriu a Bíblia em João 14, versículo 6, onde Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Eu fiquei olhando para as palavras. Mas como eu o conheço como você? Eu perguntei, minha voz trêmula. Ele olhou nos meus olhos e disse algo que mudaria tudo. Não se trata de saber sobre ele. Trata-se de conhecê-lo. O relacionamento vem primeiro. Jesus te convida para esse relacionamento, e não é algo que você tem que merecer. É algo que ele oferece livremente, a qualquer um que escolher segui-lo. Eu não consegui falar. Parecia que uma porta havia se aberto em minha alma, uma porta que eu nem sequer tinha percebido que estava fechada. Mas o que aconteceu a seguir me fez questionar tudo em que eu sempre acreditei. Quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que o verdadeiro significado da graça não era apenas sobre salvação, era sobre transformação. Eu saí da igreja naquele dia sentindo como se algo dentro de mim tivesse mudado, mas ainda havia uma incerteza persistente, uma sensação de inquietação. As palavras que o pastor tinha compartilhado ecoavam em minha mente. Trata-se de conhecê-lo, não apenas saber sobre ele. Eu entendi o conceito, mas como isso funcionava na prática? Como um relacionamento com Jesus poderia parecer real para mim? Eu tinha passado tanto tempo focado em rituais, nos sinais externos da fé, que não tinha percebido que estava perdendo a parte mais importante, a conexão. Os dias seguintes foram um borrão, e eu me vi questionando tudo em que eu sempre acreditei. O caminho em que eu estava parecia estar me levando em círculos. As coisas que antes pareciam tão sólidas e tranquilizadoras agora pareciam vazias, como se eu estivesse agarrando areia escorrendo pelos meus dedos. Eu comecei a ler a Bíblia mais seriamente. No começo, foi difícil. As palavras pareciam estranhas, e o contexto era muitas vezes difícil de entender. Mas então algo notável aconteceu. À medida que eu continuava lendo, eu senti uma atração inexplicável em relação a certos versículos. Era como se as palavras estivessem falando diretamente ao meu coração. Uma passagem particular se destacou para mim, de Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu li de novo e de novo, o peso disso afundando mais profundamente a cada vez. A promessa de descanso, não apenas descanso físico, mas descanso para minha alma, parecia a resposta que eu estava procurando por todo esse tempo. O fardo que eu tinha carregado, de constantemente tentar estar à altura, tentar ser boa o suficiente, tentar merecer o favor de Deus, tinha sido exaustivo. Mas aqui, Jesus estava me oferecendo algo diferente, algo que eu nunca tinha considerado: descanso. Mas ainda assim, as perguntas persistiam. Como eu poderia encontrar esse tipo de paz? Eu não tinha certeza de como era viver em graça em vez de me esforçar para a perfeição. A ideia de confiar em Jesus para tudo parecia muito simples, muito fácil. Certamente, tinha que haver mais nisso. E, no entanto, no fundo, eu não conseguia me livrar da verdade de que este era o caminho. Esta era a transformação que eu estava buscando. Em minha busca por respostas, eu entrei em contato com outras pessoas na igreja. Eu precisava saber como essa graça deveria se manifestar em minha vida diária. Eu queria entender como viver nesse relacionamento com Jesus, como deixar ir a culpa e o medo que tinham dominado minha jornada espiritual por tanto tempo. Eu comecei a me encontrar com pessoas que tinham trilhado esse caminho por anos. Elas falavam de suas experiências com Jesus de uma forma tão pessoal, tão íntima, que eu comecei a me perguntar se eu poderia ter o mesmo tipo de relacionamento. Uma mulher, mãe de 3 filhos, compartilhou como sua vida tinha sido transformada quando ela finalmente entendeu que a graça não era algo a ser merecido, mas algo a ser recebido. Não se trata de fazer, ela disse. Trata-se de ser. Ela me disse que a transformação veio quando ela aprendeu a parar de tentar controlar tudo e simplesmente confiar em Jesus. Eu costumava me preocupar constantemente, ela admitiu. Mas agora eu descanso em seu amor. Eu sei que sou suficiente, assim como sou, por causa do que ele já fez por mim. Suas palavras tocaram minha alma. Era um modo de vida que eu nunca tinha sequer considerado. Confiar completamente, parar de se esforçar, descansar em seu amor. Eu poderia realmente viver assim? Eu poderia confiar em algo tão intangível, tão além do meu próprio controle? Mas, à medida que eu passava mais tempo refletindo sobre a história dela,
eu percebi que era isso que Jesus tinha estado oferecendo por todo esse tempo: paz. Uma paz que não vinha dos meus esforços ou da minha compreensão, mas da sua graça e presença. Uma paz que não exigia que eu tivesse todas as respostas ou que fizesse tudo certo, mas simplesmente que eu confiasse e recebesse. E então, como que para confirmar esta nova compreensão, eu me vi experimentando momentos de paz tranquila, pequenos, fugazes, mas inegáveis. Aconteceu durante minhas orações matinais, enquanto eu estava sentada quieta, respirando as palavras das Escrituras. Aconteceu quando eu olhei para o mundo ao meu redor, não mais sentindo como se eu tivesse que resolver todos os problemas ou fazer sentido de todos os mistérios. Era como um sussurro gentil em minha alma, um lembrete de que eu não estava sozinha. Mas apesar deste crescente senso de paz, eu sabia que ainda havia algo mais que eu precisava entender, algo ainda mais profundo sobre a natureza da graça. À medida que os dias passavam, eu comecei a notar algo estranho acontecendo dentro de mim. Era sutil no começo, uma mudança de perspectiva, mas quanto mais eu me imergia nas Escrituras e em oração, mais eu começava a sentir um profundo senso de clareza. As dúvidas que antes atormentavam minha mente começaram a desaparecer. O medo de que eu não fosse suficiente, que eu tivesse que constantemente provar a mim mesma, lentamente se dissolveu. Eu comecei a aprender algo profundo, algo que tinha me iludido por tanto tempo. Graça. Eu tinha ouvido falar sobre graça muitas vezes antes, é claro. Mas eu sempre tinha pensado nisso como um conceito abstrato, algo agradável de se ouvir, mas não algo que pudesse realmente me mudar. Foi somente agora, ao mergulhar mais fundo em meu relacionamento com Jesus, que eu percebi que a graça não era apenas uma ideia. Era uma força viva e pulsante, uma que poderia transformar cada parte de mim. Foi durante uma noite particularmente tranquila que eu tive um momento de profunda compreensão. Eu estava sentada sozinha em meu quarto, refletindo sobre o versículo de Efésios 2, versículos 8 e 9, pois é pela graça que vocês foram salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ao deixar essas palavras penetrarem, tornou-se cristalino para mim. A graça não era algo que eu poderia merecer. Não era algo pelo qual eu poderia trabalhar ou alcançar. Era um presente, dado livremente, simplesmente porque Deus me amava. Era uma verdade que começou a se instalar profundamente em meu coração, e pela primeira vez em minha vida, eu me senti livre. Livre da constante pressão de tentar ser boa o suficiente. Livre do ciclo interminável de autorrecriminação. Eu era suficiente. Mas não se tratava apenas de me sentir bem no momento. Havia uma percepção maior esperando por mim, uma que eu tinha que encarar de frente. Se a graça era realmente um presente, dado livremente, sem quaisquer condições, então isso significava que eu não poderia mais continuar vivendo minha vida como se tudo dependesse dos meus esforços. Eu não poderia mais continuar pensando que meu valor estava ligado às minhas ações. Eu tinha que deixar ir. Esta foi a parte mais difícil. Eu tinha passado grande parte da minha vida trabalhando incansavelmente para merecer amor e aceitação. Eu tinha tentado ser perfeita em todos os sentidos, acreditando que meu valor estava ligado ao meu desempenho. Deixar ir essa mentalidade, render o controle, parecia aterrorizante. Eu poderia realmente confiar que Deus me amava como eu era, com falhas e tudo? O ponto de virada veio durante uma conversa com uma amiga próxima. Ela tinha caminhado neste caminho da graça por anos, e eu tinha assistido a sua vida se desenrolar com uma confiança tranquila e inabalável. Ela não era perfeita, mas parecia ter essa paz profunda que eu invejava. Um dia, enquanto conversávamos sobre os desafios que enfrentamos na vida, ela disse algo que me atingiu no âmago do ser: você não precisa ser perfeita para ser amada. Na verdade, quanto mais você tenta ser perfeita, mais longe você fica da verdadeira paz. Você só precisa descansar no fato de que você é amada, exatamente onde você está. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Eu percebi então que o caminho para a paz não vinha do meu esforço ou do meu esforço sozinho, vinha de descansar no amor de Deus. A graça não era algo que eu precisava realizar. Já era minha, dada livremente, simplesmente porque eu era sua filha. As semanas seguintes foram um tempo de transformação. Ao começar a liberar o peso das minhas próprias expectativas e abraçar a simplicidade da graça, eu descobri que estava mudando, não de maneiras dramáticas e externas, mas em mudanças sutis e silenciosas que estavam acontecendo profundamente dentro de mim.
A ansiedade que antes obscurecia meus pensamentos começou a se dissipar, e eu comecei a experimentar um novo senso de liberdade. Eu não me sentia mais presa pela necessidade de provar a mim mesma para os outros ou para Deus. Mas mesmo com todo esse progresso, eu percebi que ainda havia algo que precisava mudar, algo ainda mais profundo. Eu sabia que se eu realmente quisesse viver em graça, eu precisava mudar minha mentalidade sobre como eu via a mim mesma e meu valor. Ao continuar refletindo sobre o significado da graça em minha vida, uma percepção poderosa começou a se desdobrar. Não se tratava apenas de entender o amor de Deus por mim, tratava-se de aceitá-lo, total e completamente. Por muito tempo, eu me vi através de uma lente de imperfeição. Eu estava constantemente medindo meu valor contra o que eu poderia realizar, contra o quão bem eu poderia desempenhar, contra o que os outros esperavam de mim. Era exaustivo. Mas quanto mais eu meditava na palavra de Deus, mais eu entendia que o amor e a graça de Deus não eram baseados no que eu fazia, mas em quem Ele era. Esta verdade começou a mudar minha perspectiva completamente. Não mais eu estava acorrentada pelo fardo de constantemente buscar aprovação ou me esforçar por um padrão de perfeição que nunca poderia ser alcançado. Eu estava começando a ver que eu era suficiente exatamente como eu era. E isso em si era a chave para desbloquear o tipo de paz e liberdade que eu estava desesperadamente procurando. Eu reservei um momento para refletir sobre todas as vezes que eu tinha me sentido indigna do amor de Deus. Aqueles momentos em que eu tropecei e falhei, quando eu cedi ao pecado, quando eu pensei que eu não era boa o suficiente. Eu percebi com que frequência eu tinha permitido que a vergonha ditasse como eu me via. Mas e se a graça significasse que eu não tinha que ser perfeita? E se significasse que eu poderia cometer erros e ainda ser amada? Esta nova compreensão foi libertadora, mas também desafiou tudo em que eu sempre acreditei. Eu tinha passado toda a minha vida fugindo do fracasso, tentando proteger minha imagem, constantemente colocando uma fachada de força e perfeição. Mas a graça, o tipo de graça que Deus estende a nós, era algo diferente completamente. Não se tratava de evitar erros, tratava-se de aprender a confiar que mesmo em minhas falhas, eu ainda poderia ser amada. Este amor não era contingente ao meu desempenho, era incondicional. E não era apenas uma coisa única. Este era um processo contínuo. Eu percebi que a graça era algo que eu precisava viver todos os dias, não apenas em momentos de sucesso, mas especialmente em minhas lutas. Eu poderia abraçar o fato de que eu era amada em minha imperfeição, em minha bagunça? Eu poderia parar de fugir das coisas que me assustavam e confiar que mesmo assim, eu era totalmente aceita? Tornou-se claro que se eu quisesse realmente experimentar a plenitude da graça, eu tinha que deixar ir a necessidade de controle. Tantas vezes, eu tinha tentado gerenciar minha vida, fazer tudo perfeito e controlar todos os resultados. Mas a graça não era sobre controlar nada, era sobre render-se. Era sobre confiar que, mesmo quando eu não tinha todas as respostas, Deus tinha. Mesmo quando eu não entendia as lutas que eu estava enfrentando, Deus tinha um plano. Uma noite, eu sentei para refletir sobre um versículo que sempre me confortou, mas agora carregava muito mais peso. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12, versículo 9. A ideia de que minhas fraquezas não eram algo para se envergonhar, mas sim algo através do qual o poder de Deus poderia ser revelado, foi uma mudança incrivelmente profunda em minha compreensão. Por tanto tempo, eu tinha tentado esconder minhas falhas, pensando que se eu pudesse apenas ser perfeita o suficiente, eu seria digna do amor de Deus. Mas agora eu vi que era precisamente em minhas fraquezas, meus fracassos, meus medos, que a graça de Deus poderia brilhar mais intensamente. Nos dias seguintes, eu comecei a praticar esta nova mentalidade. Em vez de fugir das minhas falhas ou tentar escondê-las, eu comecei a trazê-las diante de Deus, reconhecendo que eu não era perfeita e que eu precisava da força dele. Foi humilhante, mas também me trouxe paz, uma paz interior que eu nunca tinha conhecido antes. Eu não tinha que ter tudo junto. Eu não tinha que ter todas as respostas. Tudo o que eu tinha que fazer era me apoiar em sua graça. E essa paz começou a transbordar para outras áreas da minha vida. Meus relacionamentos começaram a melhorar, não porque eu era perfeita, mas porque eu estava finalmente em paz comigo mesma. Eu estava aprendendo a ser mais paciente, mais perdoadora e mais compreensiva com os outros,
sabendo que a graça não era algo que se aplicava apenas a mim, aplicava-se a todos. Mas mesmo assim, eu senti um movimento dentro de mim, um chamado mais profundo para levar esta compreensão da graça ainda mais longe. E se houvesse mais nisso? E se não se tratasse apenas de paz para mim mesma, mas de como eu poderia compartilhar essa paz com os outros? Ao refletir sobre esta jornada de graça e aceitação, eu não posso deixar de me perguntar: e se a chave para a verdadeira liberdade está simplesmente em nossa disposição de deixar ir o controle e abraçar o amor de Deus, não importa o que tenhamos feito ou deixado de fazer? E se nós temos estado procurando por paz em todos os lugares errados, quando a resposta tem estado bem na nossa frente o tempo todo? A graça não é apenas um conceito abstrato. É uma realidade viva e pulsante, algo que pode transformar cada aspecto de nossas vidas se nós nos abrirmos para ela. Ela nos ensina a deixar ir nossos medos, a parar de nos esforçar para a perfeição e a abraçar a bela bagunça de ser humano. Mas talvez, mais do que tudo, a graça nos lembra que nós nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Não importa quão escuras nossas circunstâncias possam parecer, o amor e a misericórdia de Deus estão sempre ao alcance, esperando para nos levantar quando nós caímos. Mas aqui está o desafio. É uma coisa reconhecer a graça em nossas próprias vidas, mas como nós estendemos essa graça aos outros? Como nós nos tornamos condutos desse mesmo amor e misericórdia que nos foram mostrados? Em um mundo tão rápido para julgar e tão relutante em perdoar, o chamado para sermos vasos de graça é mais urgente do que nunca. Será que em compartilhar a graça com os outros, nós experimentamos seu poder total? Este é apenas o começo. A jornada da graça não termina com a transformação pessoal. Ela continua na maneira como nós vivemos, amamos e interagimos com aqueles ao nosso redor. É um desafio, sim, mas um que nos oferece a oportunidade de fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Para ser uma luz na escuridão. Para ser uma testemunha do poder transformador do amor de Deus. Antes de você ir, se esta mensagem ressoou com você, não se esqueça de dar um super obrigado. Seu apoio significa o mundo para nós e nos ajuda a continuar criando conteúdo que mergulha fundo nessas verdades poderosas. Cada contribuição nos ajuda a manter essas discussões em andamento, trazendo mais luz e esperança para o mundo. Clique no botão super obrigado abaixo e faça parte desta comunidade que está aprendendo a viver na plenitude da graça. Além disso, não perca o que está vindo a seguir. Os mistérios das profecias bíblicas estão longe de terminar. E se houver segredos ainda mais profundos escondidos à vista desarmada, esperando para serem descobertos, não se esqueça de conferir os vídeos que aparecerão a seguir na tela. Há ainda mais mistérios para explorar, e confie em mim, você não vai querer perder o que está vindo. A jornada está longe de terminar. O melhor ainda está por vir. Obrigado por estar aqui, por compartilhar este tempo conosco. E lembre-se, o maior presente que nós temos é a graça de Deus. Vamos continuar aprendendo como abraçá-la, e ao fazer isso, transformar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Até a próxima!